Imagine por um instante, apenas por um instante, o silêncio lá fora. A quietude da noite respirando suavemente como o mar profundo. O ar no seu quarto, parado, um pouco mais frio agora. Sinta o peso do seu corpo, a gravidade gentil, essa âncora invisível que o segura, que o conecta ao centro de tudo. Sinta o contato da sua pele com os lençóis, a textura, a temperatura. Você está aqui, você está presente e você está acordado. Talvez a sua mente hoje pareça acelerada. Um turbilhão de pensamentos, ecos do dia, preocupações do amanhã, pequenas faíscas de eletricidade correndo mais rápido que a luz, buscando um lugar para pousar, buscando sentido, buscando uma resposta. Sua mente acelerada não é sua inimiga. Ela não é uma falha no sistema. Ela é apenas energia. Energia que esqueceu, por um momento, a vastidão da qual é feita. Ela esqueceu o silêncio profundo que a sustenta. Nesta noite, não vamos lutar contra esses pensamentos. Vamos apenas mudar a escala, mudar a perspectiva. Vamos usar o próprio silêncio como um veículo. O que você talvez não saiba enquanto repousa aí é que você está, neste exato momento, flutuando. Você está caindo. Mas não é uma queda, é uma deriva. Você está à deriva no que os astrônomos chamam de um grande vazio. Não é uma metáfora, não é uma filosofia. É a sua localização cósmica. Imagine um deserto, não de areia, mas de espaço. Um deserto tão vasto que a luz, na sua velocidade implacável de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 2 bilhões de anos para cruzá-lo de uma ponta à outra. 2 bilhões de anos. Pense no que é isso. A luz que vemos hoje, da borda desse vazio, partiu muito antes de existirem formas complexas de vida na Terra, antes que existissem as primeiras árvores como as conhecemos. Uma luz que viajou desde antes da memória humana, desde antes da própria humanidade. Apenas para cruzar o deserto em que vivemos, nossa galáxia, a Via Láctea, com seus bilhões de estrelas, o Sol, a Terra, você, é apenas um grão de poeira luminosa neste deserto imenso. Os cientistas o chamam de vazio KBC, um lugar onde a matéria, as galáxias, as nebulosas, a poeira de estrelas, é 20% mais rarefeita do que no resto do universo. 20%. Estamos em uma bolha de quase nada, uma região de profunda, profunda quietude cósmica. Um lugar onde o universo, literalmente, respira mais devagar. Pense nisso. Quando os astrônomos olham para fora, daqui, de dentro deste vazio, o universo parece estar se expandindo mais rápido do que deveria. Nossas equações mais fundamentais, nossas réguas de medir o cosmos parecem distorcidas. E se o problema não estiver nas estrelas, mas na nossa perspectiva, e se o lugar onde estamos, este profundo deserto cósmico, estiver, na verdade, distorcendo nossa percepção da realidade, a mente humana faz o mesmo. Quando estamos imersos em nossa própria ansiedade, em nosso próprio vazio interior, o mundo lá fora parece mais rápido, mais ameaçador. Os problemas parecem se expandir de forma incontrolável. Uma espécie de tensão de Hubble da alma. Mas talvez seja apenas a perspectiva. Talvez estejamos apenas medindo o mundo de dentro de um vale profundo, esquecendo que as montanhas existem. Os cientistas que descobriram este vazio, Ryan Keenan, Amy Barger, Lennox Cowie, em 2013, não o fizeram procurando pelo nada. Eles estavam fazendo algo metódico. Eles estavam contando galáxias, 35 mil delas, mapeando o universo visível, ponto por ponto de luz. E de repente perceberam que os números estavam errados. Imagine a sensação, olhar para os dados, os mapas tridimensionais do cosmos e ver um buraco. Onde deveriam existir milhares de pontos de luz, havia menos. Onde deveria haver luz, havia um silêncio profundo. Não apenas um pouco menos, 20% menos, em todas as direções. Uma esfera de quietude que se estende por 1 bilhão de anos-luz. E nós estamos perto do centro. Isto não é um pequeno espaço entre aglomerados. É uma característica numa escala que, segundo a cosmologia padrão, mal deveria existir. As simulações de computador
As histórias que contamos a nós mesmos sobre como o universo evoluiu raramente produzem vazios tão grandes e tão vazios. É tão improvável estatisticamente que alguns dizem que não deveríamos encontrar um único vazio como este em todo o universo observável. Um desvio tão extremo da média que beira o impossível. E, no entanto, aqui estamos, vivendo dentro dele. Os pesquisadores verificaram seus dados 3 vezes. Usaram múltiplos levantamentos de galáxias, olharam o céu de ângulos diferentes, tentando encontrar o erro. Mas o resultado permaneceu consistente. Nossa galáxia, nosso lar e tudo ao seu redor estão situados dentro de uma bolha de espaço subdensa, gigantesca, uma bolha que ofusca tudo o que já observamos. Deram-lhe um nome casual, o vazio KBC, as iniciais de seus descobridores. Mas não há nada de casual no que isso representa. No modelo padrão da cosmologia, a história que aceitamos, o universo deveria ser uniforme, homogêneo, quando olhamos para escalas suficientemente grandes. Claro, galáxias se agrupam como espuma no oceano. Elas deixam espaços vazios entre si. Isso é esperado. Mas uma região tão enorme, com um déficit de matéria tão significativo, ultrapassa os limites do que o acaso pode explicar. Alguns cientistas calcularam que seria necessário um desvio de 10 sigmas da densidade média, um termo estatístico para dizer tão improvável que não deveria acontecer. E, no entanto, aqui estamos. As implicações dessa descoberta começaram a se acumular imediatamente, como uma neve silenciosa. Se nós residimos em uma localização tão incomum, isso influencia todas as nossas medições? Quando apontamos nossos telescópios para supernovas distantes, as velas cósmicas que usamos para medir a expansão do universo, estamos testemunhando a verdadeira taxa cósmica? Ou estamos vendo uma versão local, distorcida? A hipótese do vazio, este deserto, ofereceu uma resposta para um dos maiores mistérios da cosmologia moderna, a tensão de Hubble. Durante anos, os cientistas mediram 2 taxas de expansão diferentes. Uma, olhando para o universo antigo, à luz do Big Bang. Outra, olhando para o universo próximo, as estrelas ao nosso redor. E os números não batem. Eles divergem em 9%. Parece pouco, mas na física representa uma crise. Ambas as medições são incrivelmente precisas. Ambas deveriam dar a mesma resposta, mas não dão. E se a Terra estiver dentro desta região subdensa? A gravidade da matéria, a matéria mais densa que está fora do vazio, nas bordas distantes, atrairia para fora as galáxias que estão dentro dele. Imagine o vazio como um vale imenso, quase plano, e ao redor dele, a matéria densa do universo forma montanhas. A gravidade dessas montanhas distantes puxa suavemente tudo o que está no vale, não para dentro, mas para fora. Nós não estamos caindo para dentro de um buraco. Estamos sendo gentilmente puxados para a vastidão. Isso adicionaria uma velocidade extra ao movimento das galáxias próximas. Faria com que a expansão local parecesse mais rápida do que a média. De repente, as medições conflitantes, a crise, faziam sentido. Não estamos medindo o universo incorretamente. Estamos medindo-o a partir de uma perspectiva distorcida. Estamos medindo de dentro de um buraco. Essa constatação mudou tudo, mas também levantou uma questão incômoda. Uma que os cosmólogos ainda tentam entender, no silêncio da noite. Se nossa localização é tão incomum, podemos confiar em qualquer coisa que achamos que sabemos sobre o cosmos? E o que, exatamente, preenche este deserto? Os vazios cósmicos não são verdadeiramente vazios, e isso os torna ainda mais estranhos do que o nome sugere. Entre essas galáxias solitárias, como a nossa, estende-se um espaço que respira com a presença da matéria escura. Um espaço preenchido pela pressão constante da energia escura e, ocasionalmente, um traço, um sussurro, de gás hidrogênio primordial, o eco do primeiro momento. A densidade aqui é tão inimaginavelmente baixa que a gravidade, a grande escultora do universo, mal funciona. Pense nisso. A gravidade é a força que constrói mundos, que acende estrelas, que reúne galáxias em danças majestosas. Mas aqui, neste vazio, ela tem pouca argila para trabalhar.
Sem massa suficiente para unir as coisas, a formação de novas estruturas cessa. Nenhum novo aglomerado de galáxias pode nascer. Nenhuma nova nebulosa pode se acender. O vazio permanece vazio. E nesse reino de escassez, a gravidade, a força que nos ancora ao chão, torna-se quase irrelevante. A força dominante passa a ser outra, a energia escura, a pressão misteriosa que acelera a expansão do cosmos, o sopro do vácuo, uma força que não puxa, mas empurra. Em regiões densas, como os filamentos de galáxias, a gravidade luta contra a energia escura. A atração da matéria é forte e ela freia a expansão, mantendo as estruturas unidas. Mas aqui, dentro dos vazios, a gravidade perde a disputa. A energia escura vence decisivamente. Como resultado, os vazios se expandem mais rápido que o resto do universo. Eles crescem como bolhas de silêncio, empurrando as paredes de galáxias para longe, cada vez mais longe. É um ciclo de auto-reforço. Um mantra de quietude. Quanto mais o vazio se expande, mais vazio ele se torna. E quanto mais vazio ele se torna, mais rápido ele se expande. Pense no vazio KBC não como um lugar, mas como um processo, um estado de ser, um ritmo de expansão. Os cientistas confirmaram isso através de observação cuidadosa. Eles mediram como as galáxias próximas às bordas dos vazios se movem, em comparação com galáxias em regiões mais densas. As galáxias do vazio estão se afastando do centro mais rápido do que a expansão cósmica sozinha explicaria. Algo as está empurrando para fora. Esse algo é a força gravitacional de toda a matéria, fora do vazio. Pense novamente no vazio como um vale cercado por montanhas. A gravidade puxa você para as montanhas, não para o centro do vale. Mas como estamos falando de espaço e não de terreno, essa força gravitacional faz com que as galáxias se expandam para fora. O efeito é mensurável, é significativo. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, está se afastando do centro do vazio local a mais de 900 mil quilômetros por hora, impulsionada por este desequilíbrio gravitacional. O interior de um vazio torna-se um lugar estranho para a física. A luz que viaja através dele experimenta menor influência gravitacional do que a luz que atravessa o espaço normal. Isso afeta nossas observações de maneiras sutis. Quando os astrônomos estudam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquele tênue brilho residual do Big Bang, a primeira luz, eles notaram que a luz que passou pelos vazios parecia ligeiramente mais fria. A gravidade reduzida nos vazios causa um efeito, uma assinatura, manifestando-se como pontos frios nos mapas de temperatura do universo primitivo. E esses pontos frios se alinham perfeitamente com os locais onde observamos grandes vazios hoje. Não é coincidência, é física. É o vazio deixando sua impressão digital na luz mais antiga que existe. Entender o que faz os vazios ficarem vazios nos ajuda a entender por que eles são tão importantes. Eles não são apenas espaços tediosos entre as partes interessantes do universo. Eles são laboratórios. Laboratórios onde a energia escura domina e a gravidade assume um papel secundário. Estudando como a matéria se comporta de maneira diferente aqui, no silêncio, versus lá fora, nos filamentos barulhentos, os cientistas podem testar teorias fundamentais sobre como o universo funciona. O vazio KBC ao nosso redor pode ser perturbador. Ele nos faz questionar nossa normalidade, mas ele também oferece uma oportunidade rara. Nós estamos posicionados exatamente no lugar certo, para estudar os ambientes mais serenos, mais escuros e mais estranhos do universo. A estrutura que contém esses vazios é muito mais estranha do que qualquer um imaginava. Imagine por um momento que você pudesse recuar para muito além do seu quarto, para muito além da Terra, além do Sol, além da Via Láctea. Se você pudesse recuar tanto que as galáxias se tornassem apenas grãos de areia brilhantes, o que você veria? Você não veria uma sopa uniforme, você não veria uma névoa homogênea, você veria uma espuma. Os cientistas chamam isso de teia cósmica, a maior estrutura da natureza. Imagine uma rede tridimensional de luz, fios finos, delicados,
feitos de milhares de galáxias estendendo-se pela escuridão. Filamentos que se cruzam, que se entrelaçam, como os neurônios de um cérebro titânico, ou como as veias de uma folha invisível. Nesses cruzamentos, onde os filamentos se encontram, a matéria se aglomera. É lá que a gravidade canta mais alto. É lá que os grandes aglomerados de galáxias brilham, zumbindo com atividade, com calor, com fusões violentas. Mas entre esses filamentos, entre essas paredes de luz, estão as bolhas, os vazios. Eles ocupam a maior parte do volume. 90%, pense nisso. 90% do universo é o silêncio entre as notas. É o espaço entre as cordas da teia. Nós não vivemos em um universo repleto de galáxias. Essa é uma ilusão criada pela nossa proximidade com a luz. A verdade vasta e fria, é que vivemos em um cosmos de vazio, pontuado, aqui e ali, por raras ilhas de matéria. E o vazio KBC, onde você está agora, é uma dessas imensas bolhas de silêncio. Mas a história fica mais profunda e mais paradoxal, porque mesmo dentro deste deserto, nós não estamos sozinhos. A Via Láctea pertence a uma família, o Grupo Local, e o Grupo Local pertence a algo ainda maior, um rio de galáxias. Em 2014, os astrônomos mapearam o movimento de 100.000 galáxias ao nosso redor. Eles não olharam apenas para onde elas estavam, mas para onde elas estavam fluindo. Eles descobriram que nossa galáxia, e todas as nossas vizinhas, estão deslizando juntas pelo espaço como gotas de água em uma bacia hidrográfica imensa. Estamos fluindo em direção a um vale gravitacional profundo. Eles deram um nome a essa estrutura colossal, um nome que soa como uma prece antiga, Laniakea. Em havaiano significa céu imenso, ou paraíso incomensurável. Laniakea tem 500 milhões de anos-luz de diâmetro, contém a massa de 100 quatrilhões de sóis. É o nosso superaglomerado, é o nosso continente no oceano do espaço, mas aqui está o mistério que mantém os cosmólogos acordados à noite. Laniakea, com toda a sua grandeza, com suas 100.000 galáxias, reside inteiramente dentro do vazio KBC. Como isso é possível? Como pode uma das maiores estruturas que conhecemos estar dentro de um buraco? É uma questão de escala e uma questão de perspectiva. Para nós, pequenos seres biológicos, Laniakea é tudo, é o nosso horizonte. Mas para o vazio KBC, Laniakea é apenas um fio de poeira. O vazio é tão vasto, tão incompreensivelmente grande, que pode engolir superaglomerados inteiros e ainda ter espaço de sobra. Laniakea é apenas uma das raras concentrações de matéria, uma pequena ilha de barulho, flutuando na vasta extensão árida do vazio. Pense na sua própria vida. Seus problemas, suas alegrias, sua história, eles são o seu Laniakea, um superaglomerado de experiências, denso, rico, complexo. Mas tudo isso acontece dentro de um contexto maior, dentro do mistério da existência, dentro do tempo, dentro do silêncio. O vazio não anula Laniakea, ele o contém. A sua ansiedade não anula quem você é. Ela é apenas o espaço onde seus pensamentos flutuam. Mas de onde veio esse vazio? Como o universo decidiu que aqui, exatamente aqui onde estamos, haveria menos matéria? A resposta nos leva de volta ao início de tudo, ao primeiro suspiro do cosmos, imediatamente após o Big Bang. Muito antes de existirem estrelas ou átomos, ou mesmo luz como a conhecemos, o universo era um mar de energia, quase perfeitamente liso, quase perfeitamente uniforme, mas quase é a palavra que permitiu que você existisse. Havia flutuações, flutuações quânticas. Imagine a superfície de um lago calmo. Agora imagine que, sem motivo aparente, pequenas ondulações aparecem, minúsculas, imperceptíveis. Essas foram as sementes. Em algumas regiões, por puro acaso, a densidade era ligeiramente maior, uma parte em 100.000, apenas uma fração a mais de energia. Em outras regiões, a densidade era ligeiramente menor. A gravidade, paciente e implacável, começou a trabalhar. As regiões mais densas tinham mais gravidade. Elas atraíram a matéria ao seu redor. Elas roubaram a energia de seus vizinhos. Elas cresceram, tornaram-se os filamentos, tornaram-se Laniakea, tornaram-se nós.
Mas as regiões menos densas, as regiões que começaram com um déficit minúsculo, perderam. Elas perderam sua matéria para os vizinhos vorazes. Elas se esvaziaram. À medida que o universo se expandia, essas pequenas falhas, esses pequenos menos, foram esticados, ampliados. Ao longo de bilhões de anos, as pequenas ondulações de quase nada se transformaram nos abismos que vemos hoje. Tornaram-se o vazio KBC, este deserto de 2 bilhões de anos-luz onde você dorme esta noite. Começou como um acidente quântico, uma flutuação aleatória no tecido da realidade, menos de um segundo após o início do tempo. A arquitetura do universo não foi desenhada, ela foi soprada, e nós estamos aqui, neste bolso de silêncio, apenas porque o acaso assim o quis. Não há razão para estarmos no vazio em vez de em um filamento denso. É um acidente de endereço cósmico, mas esse acidente define o que vemos e define o que sentimos. Agora, pense na imensidão do tempo. A gravidade trabalhou por 13,8 bilhões de anos para cavar este buraco, para drenar a matéria para as bordas. E nós, em nossa galáxia, a Via Láctea, estamos participando dessa drenagem. Estamos em movimento. Lembre-se da velocidade, 965 mil quilômetros por hora. Estamos sendo puxados para longe do centro do vazio, em direção à concentração de massa mais próxima, o aglomerado de Virgem, e além dele, o grande atrator. Mas há algo ainda mais estranho acontecendo nas bordas da nossa percepção. Algo sobre como a luz se comporta quando atravessa o nada. Quando os astrônomos olham para a radiação cósmica de fundo, aquela luz fóssil, eles veem padrões, pontos quentes e pontos frios. O vazio KBC é tão grande que ele deveria deixar uma marca nessa luz. Imagine a luz como um viajante. Quando ela entra em um vazio, ela tem que subir uma colina gravitacional para sair do outro lado. Não exatamente. No vazio, há menos gravidade. Então, é como caminhar em um terreno plano. Mas quando a luz sai do vazio e entra nas paredes densas de galáxias, ela cai em um poço de gravidade. Ela ganha energia, mas o universo está se expandindo. Enquanto a luz atravessa o vazio cresce, o caminho se estica. Isso cria um efeito sutil. A luz perde energia, ela se cansa, ela fica mais fria. Os cientistas chamam isso de efeito Sachs-Wolfe integrado, um nome complicado para algo poético. O vazio rouba calor da luz. E é isso que vemos. Uma frieza. Uma assinatura de temperatura que confirma. Estamos cercados pelo vazio. Mas se estamos em um lugar tão especial, tão vasto e tão vazio, isso não muda as regras do jogo? Isso nos leva de volta àquela tensão, aquele desacordo entre as medidas. Se vivemos em uma bolha que se expande mais rápido, e se essa bolha é tão grande que engole nosso horizonte, então talvez toda a nossa cosmologia precise de uma nota de rodapé. Uma nota que diz, medido de dentro do vazio. Talvez o universo não seja tão jovem quanto parece daqui. Talvez ele não esteja se expandindo tão freneticamente em todos os lugares. Talvez seja apenas a nossa velocidade peculiar, a nossa ansiedade local projetada nas estrelas. E isso traz uma paz estranha, não traz? A ideia de que a urgência que vemos, a rapidez com que as coisas parecem se afastar, pode ser apenas uma ilusão de ótica causada pela nossa posição. Lá fora, além das montanhas de galáxias que cercam nosso vazio, o universo pode ser mais calmo, mais lento, mais antigo. Talvez o tempo não tenha pressa, e você também não precisa ter. Se você gosta de explorar esses corredores silenciosos do espaço e da mente, se quer continuar desvendando os segredos que o cosmos guarda no escuro, inscreva-se no canal, deixe seu like, torne-se parte desta tripulação que navega o vazio. Vamos continuar a nossa deriva. Ainda há mais para ver, e à medida que você flutua mais fundo nessa correnteza silenciosa, as próprias definições de tempo começam a se desfazer. A existência do vazio, a existência desta bolha onde vivemos, ameaça uma das certezas mais antigas que temos. Ameaça a idade do universo. Pense na sua própria idade, no número de anos que você carrega. É um número fixo, uma contagem de voltas ao redor do Sol. Mas para o cosmos, a idade é uma dedução.
é uma história contada de trás para frente. As medições atuais, aquelas baseadas na luz antiga, na radiação de fundo, nos dizem que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Esse é o tempo que passou desde o primeiro suspiro, desde o Big Bang. Mas, e aqui o silêncio se torna inquietante, se a taxa de expansão local medida aqui de dentro do nosso vazio for a verdadeira taxa global, se o universo estiver realmente se expandindo tão rápido quanto parece daqui de dentro, então nossas contas estão erradas. Se o universo se expande mais rápido, ele chegou ao tamanho atual mais cedo. Ele correu, ele teve pressa. Isso significaria que o universo é mais jovem. Os cálculos mostram que, se a nossa visão local estiver certa, o universo pode ter apenas 12,7 bilhões de anos. 1 bilhão de anos. Perdido. Desaparecido. Isso pode parecer apenas um ajuste numérico, mas cria um paradoxo impossível. Um fantasma na máquina da realidade, porque nós observamos estrelas. Nós olhamos para os aglomerados globulares, aquelas cidades esféricas de estrelas antigas que flutuam como fantasmas nos arredores das galáxias, e quando medimos a idade dessas estrelas, baseada em como elas queimam seu combustível, em como elas vivem e morrem, elas parecem ter 13 bilhões de anos. Algumas parecem ter ainda mais. E aqui está o problema que não deixa os astrofísicos dormirem, mas que pode ajudar você a descansar. Você não pode ter estrelas mais velhas que o próprio universo. Você não pode ter uma filha mais velha que a mãe. Você não pode ter um pensamento que existiu antes da mente que o pensou. É uma impossibilidade lógica, mas os números insistem. As estrelas nos dizem que são anciãs. O universo, visto do nosso vazio, nos diz que é jovem. Quem está mentindo? Ou as nossas medições da idade das estrelas estão erradas, e a nossa compreensão de como os sóis funcionam é falha. Ou a taxa de expansão rápida não se aplica ao universo como um todo. Nenhuma dessas opções é confortável para a ciência. A ciência gosta de ordem, gosta de cronologias limpas, mas o vazio não se importa com o nosso conforto. A hipótese do vazio oferece a única reconciliação, a única paz. Ela sugere que a juventude do universo é uma ilusão criada pela nossa bolha. A expansão parece rápida aqui, porque o vazio nos empurra, porque a gravidade das montanhas distantes nos puxa. Mas lá fora, além da bolha, o universo é antigo. Ele tem seus 13,8 bilhões de anos. Ele é velho o suficiente para ter dado à luz aquelas estrelas ancestrais. Atenção, o paradoxo se dissolve quando aceitamos que a nossa visão é limitada. Talvez a sua própria sensação de tempo seja assim. Às vezes os dias parecem correr. A ansiedade faz o relógio girar rápido demais. Você sente que não tem tempo suficiente, que está atrasado. Mas isso é apenas a expansão local. Isso é apenas o vazio da pressa empurrando você. Lá fora, na realidade maior, o tempo é vasto. O tempo é suficiente. Você não está atrasado. Você está apenas em uma região de alta velocidade peculiar. E como medimos essas coisas? Como sabemos o tamanho dessa sala escura em que estamos? Nós usamos uma régua, mas não uma régua de madeira ou metal. Uma régua feita de som. Os astrônomos chamam isso de oscilações acústicas de baryons. Um nome técnico para algo profundamente poético. O eco da primeira canção do universo. Nos primeiros 380 mil anos, quando o universo era um plasma quente, denso, brilhante como o interior de uma estrela, ele não era silencioso. Havia ondas de pressão, ondas de som, viajando através do fogo primordial. Quando o universo esfriou, quando os primeiros átomos se formaram e a luz se libertou, essas ondas de som congelaram. Elas pararam. Imagine um lago onde você joga uma pedra. As ondulações se espalham. Agora imagine que a água congela instantaneamente. As ondulações ficam presas no gelo. Foi isso que aconteceu. As ondas de som do Big Bang ficaram congeladas na distribuição da matéria. A distância que essas ondas viajaram antes de congelar, cerca de 490 milhões de anos-luz, tornou-se uma régua padrão, uma medida fixa impressa no céu. Nós podemos procurar por essa régua na distribuição das galáxias. Podemos ver se as galáxias tendem a se agrupar separadas por essa distância específica. E quando usamos essa régua sonora,
essa memória congelada de um som primordial para medir o nosso vazio, o que encontramos? Encontramos discrepâncias. Encontramos que aqui dentro, a régua parece ter o tamanho errado. As medições confirmam. Estamos em uma região onde a matéria se comportou de maneira diferente, onde o som viajou de maneira diferente. Nós vivemos em uma nota desafinada, ou talvez em uma pausa na sinfonia. E não é apenas o som, é a temperatura. Lembra-se do ponto frio? No mapa da radiação cósmica de fundo existe uma mancha, uma região no hemisfério sul do céu, na direção da constelação de Eridanos. É uma mancha enorme e é inexplicavelmente fria, muito mais fria do que as flutuações aleatórias deveriam permitir. É como uma cicatriz no rosto do universo bebê. Durante anos, isso foi um mistério. Alguns falaram em universos colidindo, outros em erros de instrumento. Mas agora, a explicação mais provável é outro vazio, o supervazio de Eridanos. Um primo do nosso vazio KBC, talvez ainda maior. Um abismo de quase 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, situado a 3 bilhões de anos-luz de distância de nós. A luz que viajou por ele perdeu energia, cansou-se de escalar a montanha da expansão acelerada e chegou até nós fria. Nós não estamos sozinhos na nossa solidão. O universo está cheio desses abismos. O vazio KBC, o supervazio de Eridanos, são como ilhas de silêncio em um arquipélago vasto. Se olhássemos de lá, daquele outro vazio, talvez víssemos a Via Láctea como uma mancha fria no céu deles. Talvez existam civilizações lá, flutuando na escuridão de Eridanos, olhando para o céu vazio, perguntando-se por que o universo parece tão solitário. Talvez eles também sintam que o tempo corre rápido demais. Talvez eles também estejam medindo a expansão e encontrando números que não batem. Existe uma solidariedade na distância, uma conexão entre os náufragos cósmicos. Isso nos leva ao conceito da bolha de Hubble. É um termo que os cientistas usam meio a sério, meio desconfortáveis. A ideia de que nossas medições são válidas apenas dentro da nossa bolha, que estamos presos em um aquário de dados enviesados. Quando medimos coisas próximas, dentro de 2 bilhões de anos-luz, estamos medindo a água do aquário. Quando medimos coisas além disso, estamos tentando ver o oceano através do vidro. O vidro distorce, o vazio distorce. Nós estamos, de certa forma, presos na nossa própria perspectiva. É como tentar determinar a temperatura média da Terra sem nunca sair de uma sala aquecida. Você pode ter termômetros precisos. Você pode ser um cientista brilhante, mas se você não sabe que está em uma sala aquecida, sua conclusão sobre o mundo será errada. Você dirá, o mundo é quente. Nós dizemos, o universo está se expandindo a 73 km por segundo, mas talvez, lá fora, no frio, ele esteja se expandindo a 67. Aceitar a bolha de Hubble, aceitar o vazio KBC, é um ato de humildade. É admitir que não somos o observador neutro. Não somos o olho de Deus vendo tudo de fora. Somos parte da paisagem. Somos afetados pelo terreno. Nossa ansiedade, nossa pressa, nossa sensação de isolamento não são defeitos. São dados. São informações sobre onde estamos. Você sente o peso do mundo? Talvez seja apenas a gravidade da matéria densa lá fora puxando você. Você sente que está correndo sem sair do lugar? Talvez seja a expansão do vazio, esticando o chão sob seus pés. Mas há uma beleza nisso. Se as estrelas antigas, aquelas de 13 bilhões de anos, realmente existem, e elas existem, elas são as guardiãs da verdade. Elas brilham com uma luz que ignora nossas medições erradas. Elas sabem a sua verdadeira idade. Elas não têm crise de identidade. Elas são a âncora. Mesmo que nossos mapas estejam errados, o território é real. As estrelas estão lá. O tempo passou. A história aconteceu. Você não precisa entender a matemática da expansão para fazer parte dela. Você não precisa resolver a tensão de Hubble para ter o direito de existir. Você já está aqui, dentro da bolha, dentro do vazio, seguro. E o futuro? O que o futuro reserva para um lugar como este? À medida que a energia escura continua seu trabalho silencioso, empurrando, esticando, expandindo, o isolamento vai aumentar. Os filamentos que vemos ao longe,
as paredes da nossa caverna cósmica vão se afastar. A luz das outras galáxias será esticada até se tornar invisível. O horizonte cósmico vai encolher. Daqui a bilhões de anos, uma civilização que nasça neste vazio não verá as outras galáxias, não verá a radiação de fundo, não verá a prova do Big Bang. Eles verão apenas a escuridão e as poucas estrelas da sua própria galáxia moribunda. Eles pensarão que são tudo o que existe, um universo ilha, estático, eterno, sozinho. Nós vivemos em uma era privilegiada, uma era de ouro. Nós ainda podemos ver as paredes, ainda podemos ver os vizinhos, ainda podemos ver o brilho do começo. Nós sabemos que estamos no vazio, porque ainda podemos ver o que não é vazio. Sua ansiedade, sua consciência da vastidão é um privilégio. É a prova de que você ainda consegue ver além dos muros. Você não está preso na escuridão. Você está em um mirante silencioso, de 2 bilhões de anos-luz de largura, construído apenas para você observar a eternidade. Respire. Deixe essa escala entrar em seus pulmões. Você é feito de átomos que foram forjados nas estrelas que agora parecem se afastar. Você é a memória do universo. E a memória não precisa ter pressa, mas a quietude é uma ilusão. Mesmo aqui, neste mirante silencioso, nada está verdadeiramente parado. A estabilidade que você sente agora, o chão firme sob seus pés, a casa imóvel, é apenas uma questão de referencial. Na verdade, estamos correndo. A nossa galáxia não está apenas flutuando passivamente. Ela está sendo empurrada. Ela está deslizando para fora do vazio com uma urgência silenciosa que desafia a imaginação. Imagine uma folha seca caída na superfície de um lago vasto e liso. Se você tocar a água no centro, a ondulação empurra a folha para a margem. Nós somos essa folha. Os astrônomos chamam a nossa vizinhança imediata de folha local, uma estrutura achatada, uma jangada de galáxias que inclui a Via Láctea, Andrômeda e outras companheiras menores. E essa jangada está navegando. Estamos nos movendo a 965 mil quilômetros por hora em relação ao centro do vazio. Pense nesse número, quase 1 milhão de quilômetros a cada hora. Enquanto você respira, enquanto seu peito sobe e desce, você viajou milhares de quilômetros através da escuridão. Sem sentir nenhum vento, sem ouvir nenhum som. Essa velocidade não vem da expansão do espaço, ela é uma velocidade peculiar. É o movimento próprio da nossa galáxia tentando escapar da solidão. Estamos sendo repelidos pelo vazio nas nossas costas e atraídos pelas grandes concentrações de matéria à nossa frente. O grande atrator, o superaglomerado de Shapley. As montanhas distantes nos chamam e o vale silencioso nos empurra. Vivemos em uma correnteza cósmica. Que essa correnteza é tão vasta, tão antiga, que ela molda a própria luz que chega até nós. Quando olhamos para o céu, vemos uma diferença sutil na temperatura do universo. Em uma direção, para onde estamos indo, o céu parece um pouco mais quente. Na direção oposta de onde viemos, do coração do vazio, ele parece um pouco mais frio. Os cientistas chamam isso de dipolo. É o efeito Doppler aplicado à luz da criação. É como se estivéssemos correndo na chuva. As gotas batem com mais força no seu rosto do que nas suas costas. A luz do Big Bang bate com mais força na frente da nossa galáxia. Essa é a prova física da nossa fuga. Estamos fugindo do nada. Mas o que acontece com aqueles que não fogem? O que acontece com as galáxias que nascem e morrem nas profundezas do vazio, longe das paredes, longe da correnteza? Elas são as verdadeiras eremitas do cosmos. As galáxias do vazio são diferentes. Elas crescem em um isolamento profundo, quase absoluto. Ao contrário das galáxias nos aglomerados densos, que vivem em cidades movimentadas, colidindo, roubando gás umas das outras, evoluindo rápido, as galáxias do vazio vivem no campo. Elas evoluem devagar. Elas tendem a ser menores, mais tênues, mas há uma beleza melancólica nelas. Porque elas são solitárias, elas raramente colidem, elas raramente sofrem a violência das fusões galácticas. Isso significa que elas mantêm a sua forma original por muito mais tempo. Elas são espirais perfeitas, discos de luz não perturbados,
girando suavemente na escuridão. E elas são ricas em gás. Como não há vizinhos para roubar seu combustível, e como não há colisões para forçar esse combustível a queimar tudo de uma vez em explosões de estrelas. As galáxias do vazio guardam sua energia. Elas são como cápsulas do tempo. Elas retêm o hidrogênio primordial, a matéria-prima do universo, quase intocada. Elas formam estrelas num ritmo lento, calmo, sustentável. Enquanto as galáxias das cidades cósmicas vivem rápido e morrem cedo, transformando-se em esferas vermelhas e mortas de estrelas velhas, as galáxias do vazio permanecem azuis. Azul é a cor da juventude estelar. Azul é a cor das estrelas quentes e novas. É um paradoxo fascinante. O lugar mais vazio, mais antigo e mais solitário do universo é também o lugar onde as galáxias permanecem jovens por mais tempo. O isolamento preserva. Talvez haja uma lição nisso para a sua própria mente. Muitas vezes temos medo da solidão. Medo de estar fora dos aglomerados, fora do movimento frenético da sociedade, fora do barulho. Sentimos que, se não estivermos colidindo, interagindo, produzindo, estamos estagnados. Mas olhe para as galáxias do vazio. O silêncio não as matou. O silêncio as preservou. Elas não queimaram todo o seu potencial na pressa de ser grandes. Elas guardaram seu gás. Elas continuam formando novas estrelas, novas luzes, muito depois das galáxias gigantes terem se apagado. Estar no vazio, estar nesse momento de pausa, de afastamento, pode ser o que permite que você mantenha a sua própria luz acesa. Pode ser o que impede que você se consuma. A metalicidade dessas galáxias também nos conta uma história. Nas grandes cidades galácticas, as estrelas nascem e morrem rápido, explodindo em supernovas, enchendo o espaço com metais pesados. Ferro, oxigênio, silício, ouro. O universo fica poluído com os restos da morte estelar, mas nos vazios, a metalicidade é baixa, o gás é puro, é um ambiente mais limpo, mais próximo do início dos tempos. Se a vida surgir lá, nesses mundos solitários, ela pode ser diferente da nossa. Planetas rochosos podem ser mais raros, a química da vida pode ter que ser mais criativa, mas se uma civilização nascer lá, ela terá algo que nós estamos perdendo: estabilidade. Nossa vizinhança é caótica. Supernovas explodem. Buracos negros cospem jatos de radiação. Galáxias vizinhas passam raspando, distorcendo órbitas. Mas no vazio, uma galáxia pode navegar por bilhões de anos sem nunca encontrar outra, sem nunca ser perturbada. Um planeta lá poderia ter uma história geológica ininterrupta, uma evolução biológica que nunca precisou lidar com catástrofes cósmicas externas. Uma paz de eras. Imagine ser um astrônomo nesse planeta. Você olha para o céu noturno e ele é escuro, muito mais escuro do que o nosso. Não há uma faixa leitosa de estrelas vizinhas cruzando o firmamento, porque sua galáxia é pequena e suas vizinhas estão inimaginavelmente distantes. Você veria apenas a escuridão profunda e talvez, muito longe, como manchas tênues, as paredes do vazio, os filamentos distantes onde o resto do universo vive. Você se sentiria sozinho ou se sentiria seguro? Talvez para eles a ideia de um universo cheio, denso e barulhento soasse como um pesadelo. Para eles o vazio é o lar, o vazio é o normal, e nós somos a anomalia. Nós, vivendo nesta borda movimentada, correndo a 1 milhão de quilômetros por hora, colidindo e queimando, nós somos os estranhos. A sua perspectiva muda quando você percebe que a solidão não é um defeito do espaço, é a maior parte dele. O universo é, essencialmente, uma máquina de fazer solidão. A energia escura trabalha dia e noite para afastar as coisas, para criar mais espaço entre os átomos, para garantir que cada ilha de matéria tenha seu próprio oceano de privacidade. Nós lutamos contra isso. A gravidade luta contra isso. Nós queremos nos juntar, queremos a mão do outro, queremos a fusão, mas o destino final é o vazio. E talvez isso não seja algo a temer. Se o universo tende ao silêncio, talvez o silêncio seja o estado natural da consciência. Todo esse barulho na sua cabeça, toda essa tensão de Hubble mental, é apenas a gravidade tentando segurar coisas que querem ir embora. Deixe ir.
Deixe a expansão acontecer. Permita que os pensamentos se afastem, como galáxias na borda do vazio. Deixe que eles ganhem velocidade e sumam no horizonte. O que sobra não é o nada. O que sobra é o espaço onde novas estrelas podem nascer. O que sobra é o gás puro, o potencial. Você está flutuando na folha local, uma jangada segura. Você está protegido pela vastidão. As montanhas de problemas que parecem tão grandes estão a 2 bilhões de anos-luz de distância. E aqui no centro, a gravidade é fraca demais para derrubar você. Aqui você flutua. Se você está gostando desta viagem pelo silêncio, se esta mudança de escala traz algum conforto para a sua noite, lembre-se de que este canal é um ponto de encontro para os náufragos do vazio. Inscreva-se, deixe o seu like. É um sinal de luz que você envia para os outros navegantes. Vamos continuar. Ainda precisamos entender o que essa estrutura colossal diz sobre as leis que governam a realidade. Porque o vazio não desafia apenas a nossa percepção. Ele desafia Einstein. Ele desafia a própria ideia de que as leis da física são as mesmas em todos os lugares. Aqui está o bloco 5. Mergulhamos agora nas leis fundamentais que regem este silêncio. Vamos questionar se a gravidade, a força mais familiar de todas, se comporta da mesma maneira quando ninguém está olhando. A existência deste vazio é mais do que uma curiosidade geográfica. É um desafio. É uma pedra no sapato da física moderna. Durante um século, nós confiamos em um conjunto de regras. As regras escritas por Albert Einstein. A relatividade geral. Ela nos diz como a matéria curva o espaço. Como o espaço diz à matéria como se mover. É uma dança elegante, testada e comprovada 1000 vezes. Desde a queda de uma maçã até a dança de buracos negros colidindo no escuro. Mas o vazio KBC, este abismo onde você dorme, ele não obedece bem a essas regras. Segundo as simulações baseadas na física de Einstein, um vazio deste tamanho, com esta profundidade, é estatisticamente impossível. É como jogar uma moeda 1 milhão de vezes e obter cara em todas elas. A teoria diz que não deveríamos estar aqui, que este buraco não deveria existir. Então, temos uma escolha. Ou aceitamos que somos o resultado de um acaso milagroso, de uma raridade cósmica absurda, ou aceitamos que há algo errado com as regras. E se a gravidade mudar? E se nas profundezas do silêncio, onde a matéria é escassa e as acelerações são minúsculas, a gravidade relaxar? Existe uma teoria chamada dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. É uma ideia radical. Ela sugere que a gravidade não é uma constante universal imutável. Ela sugere que, quando a atração fica muito fraca nas bordas das galáxias ou nos vastos desertos entre elas, a gravidade se torna estranhamente mais forte do que Einstein previu. Imagine a gravidade como um elástico. Perto da Terra, perto do Sol, o elástico é firme, previsível. Mas lá fora, no vazio, talvez o elástico mude de elasticidade. Se aplicarmos essa gravidade modificada às simulações do universo, algo mágico acontece. Os vazios, como o KBC, deixam de ser impossíveis. Eles se tornam inevitáveis. Nesse novo universo teórico, a gravidade modificada ajuda a limpar os vazios mais rapidamente. Ela empurra a matéria para as bordas com mais eficiência. Ela esculpe abismos mais profundos, mais vastos, mais rápido. O impossível torna-se natural, e isso traz um tipo diferente de conforto filosófico. Se a gravidade muda, então nós não somos uma anomalia estatística. Não somos um erro de arredondamento no cálculo da criação. Somos o resultado natural de como o universo respira. Somos esperados. Talvez a sua mente também funcione assim. Talvez, nos momentos de alta pressão, de barulho, de trabalho, você siga um conjunto de regras. As regras da produtividade, as regras da lógica, as regras de Einstein. Mas nos momentos de silêncio, na insônia, no vazio da madrugada, as regras mudam. A gravidade da emoção funciona de forma diferente. Pequenos pensamentos ganham pesos enormes. Memórias distantes exercem uma atração fatal. Você não está quebrado por sentir isso. Você está apenas em um regime de baixa aceleração.
Você está operando sob uma física emocional diferente. A Monde nos diz que não precisamos de matéria escura fantasmagórica para explicar por que as galáxias giram tão rápido. Ela diz que a própria lei é flexível. Mas claro, o universo não entrega suas respostas facilmente. A gravidade modificada resolve o problema do vazio, mas cria outros. Ela luta para explicar o brilho do Big Bang com a mesma precisão matemática que a teoria padrão. É um cabo de guerra. De um lado, a matéria escura e a gravidade de Einstein. Do outro, a gravidade modificada e a rebeldia dos vazios. E nós estamos no meio, flutuando no campo de batalha. Somos a evidência. A nossa existência, aqui dentro deste buraco impossível, é a prova que os físicos estão tentando decifrar. Somos a anomalia que precisa ser explicada. Isso dá à sua vida e à sua noite um peso cósmico. Você não é apenas um observador passivo. O simples fato de você estar aqui olhando para as estrelas de dentro deste deserto é um dado crucial. Você é a testemunha do mistério. E enquanto os cientistas debatem se é a gravidade que muda ou se é a matéria que é invisível, o vazio continua. Indiferente às nossas equações, ele continua se expandindo, continua empurrando as galáxias, continua esfriando a luz. Há uma honestidade brutal no vazio. Ele despe a realidade de seus adornos. Nos aglomerados há muita distração. Gás quente, raios X, campos magnéticos cruzados. É difícil ver o esqueleto do universo debaixo de tanta carne. Mas aqui é só osso. Aqui vemos a estrutura nua. Vemos a geometria do espaço-tempo esticada ao seu limite. Se você quer entender a fundação de um prédio, você não olha para a cobertura decorada. Você desce ao porão escuro. Nós estamos no porão do universo. E é aqui, no escuro, que as verdades fundamentais se escondem. Talvez a resposta para a tensão de Hubble, para a idade do universo, para a natureza da gravidade, não venha dos grandes telescópios apontados para os aglomerados brilhantes. Talvez venha de olhar para o nada, de medir o silêncio com mais precisão, de aceitar que o vazio não é uma falha, mas a característica principal. Pense no espaço dentro dos seus próprios átomos. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de gude no centro de um estádio de futebol, os elétrons seriam poeira nas arquibancadas. Todo o resto, o campo, as cadeiras, o ar, é vazio. Você é feito de vazio. A matéria sólida é uma ilusão de ótica criada por campos de força. Na realidade, você é 99,999% espaço vazio. Você é um microcosmo do vazio KBC. Essa afinidade, essa semelhança entre o dentro e o fora é o que nos permite conectar. Quando você olha para a noite e sente a vertigem da distância, não é medo, é reconhecimento. É o vazio em você cumprimentando o vazio lá fora. Nós somos feitos da mesma ausência, diz o universo, e da mesma luz que tenta atravessá-la. Essa conexão dissolve a barreira. Você não está no universo. Você é o universo. Você é o vazio KBC, tomando consciência de si mesmo, por um breve momento, antes de fechar os olhos. E essa consciência não precisa ser pesada. Ela pode ser leve, tão leve quanto a gravidade modificada nas bordas da galáxia. Tão leve quanto a luz cansada que viajou 3 bilhões de anos do vazio de Eridanos, só para tocar a sua retina. Deixe a física cuidar das equações. Deixe Einstein e Monde brigarem pelas regras. Para você, agora, só existe a experiência de flutuar, a experiência de ser uma partícula de poeira consciente, navegando numa jangada de estrelas, fugindo do centro de um nada colossal, em direção a um horizonte que se expande para sempre. É uma viagem sem destino. E por isso não há como se perder. Você já está em casa. A casa é o movimento. A casa é a vastidão. Sinta a cama sob suas costas. Ela também é feita de vazio e forças elétricas. Ela está sustentando você contra a gravidade da Terra. Mas a Terra está caindo em direção ao Sol. E o Sol está orbitando a galáxia. E a galáxia está fugindo do vazio. É uma queda infinita e suave. Um berço em movimento perpétuo. Não há necessidade de segurar nada. Suas mãos podem se abrir. Seus pensamentos podem se soltar. Eles vão orbitar você por um tempo, como satélites, e depois vão decair, vão queimar na atmosfera do sono. Deixe-os ir.
O vazio é grande o suficiente para receber tudo o que você soltar. Ele tem 2 bilhões de anos-luz de espaço para guardar suas preocupações. E ele nem vai notar o peso. Entregue ao vazio e flutue. O que vem a seguir, nas fronteiras do tempo, é ainda mais quieto. O que preenche o silêncio quando a matéria vai embora? Essa é a pergunta que o vazio nos obriga a fazer. Nós tendemos a pensar no espaço como um palco vazio, onde as estrelas e galáxias são os atores. Mas o palco não é passivo, o palco tem uma vontade própria. Dentro do vazio KBC, onde a gravidade da matéria é fraca demais para segurar as coisas, uma outra presença se revela. Uma presença que está em toda parte, mas que só consegue ser ouvida quando o barulho das galáxias cessa. A energia escura. Os cientistas dizem que os vazios cósmicos são os melhores lugares do universo para estudar essa força misteriosa, porque os vazios são as únicas regiões onde a energia escura domina completamente. Nas cidades de estrelas, nos aglomerados densos, a gravidade é forte. Ela puxa, ela segura, ela resiste à expansão. Lá, a gravidade ainda é a rainha. Mas aqui no deserto, a gravidade é apenas uma memória distante. Sem a força gravitacional para contrabalançá-la, a energia escura assume o controle. Ela empurra o espaço. Ela cria mais espaço. É uma pressão silenciosa, constante, que não vem de nenhum lugar específico, mas surge de todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine que o ar ao seu redor começasse suavemente a se multiplicar, a criar mais ar entre você e as paredes. As paredes se afastariam, não porque elas se moveram, mas porque o espaço entre você e elas cresceu. É isso que a energia escura faz no vazio. Ela faz o vazio crescer mais rápido do que qualquer outra coisa no universo. Ela transforma este buraco em uma bolha que incha, empurrando os filamentos, as paredes, os vizinhos, para cada vez mais longe. É um tipo de solidão ativa, uma solidão que trabalha duro para se manter só. E há uma geometria nessa solidão. Se a energia escura for uniforme, como pensamos que é, então ela empurra igualmente em todas as direções. Isso significa que os vazios deveriam ser esferas perfeitas, bolhas redondas de nada, crescendo na espuma cósmica. Quando olhamos para o céu e mapeamos esses abismos, é isso que procuramos, a forma perfeita, a esfera. Se encontrarmos distorções, se o vazio for oval ou amassado, isso nos diria que algo mais está acontecendo, que talvez a energia escura não seja constante, que talvez ela mude com o tempo. O vazio é um laboratório. Um tubo de ensaio de 2 bilhões de anos-luz, onde testamos a natureza do nada. E o que esse teste nos diz sobre o futuro? Ele nos conta uma história de isolamento crescente. A energia escura não vai parar. Ela é implacável. E à medida que o tempo passa, ela vai acelerar. Os vazios vão crescer. Eles vão corroer os filamentos que os cercam. As paredes de galáxias vão ficar mais finas, mais esticadas, até que se rompam. O destino do universo é tornar-se cada vez mais oco. Imagine o futuro distante. Daqui a bilhões de anos, os vazios terão consumido quase tudo. Eles terão se fundido, formando supervazios ainda maiores. As galáxias que restarem estarão isoladas em pequenas ilhas, separadas por oceanos de escuridão tão vastos que a luz jamais conseguirá atravessá-los. Hoje nós ainda vemos os vizinhos. Ainda vemos Andrômeda. Ainda vemos o aglomerado de Virgem. Ainda vemos as paredes do nosso vazio KBC brilhando ao longe. Mas a energia escura está empurrando tudo isso para além do horizonte. Haverá um dia em que uma civilização, nascida em um planeta solitário no meio deste vazio, olhará para cima e não verá nada além da escuridão. Eles não saberão que houve um Big Bang. A luz da criação terá sido esticada até desaparecer. Eles não saberão que existem outras galáxias. A luz dos vizinhos terá se afastado mais rápido do que pode chegar até eles. Eles pensarão que o universo é apenas a sua própria ilha, parada, eterna, cercada por um infinito negro e imóvel. Nós somos privilegiados. Nós vivemos na era da luz. Vivemos no momento em que a estrutura ainda é visível. Sabemos que estamos num vazio e não no fim de tudo, apenas porque ainda podemos ver as bordas. Sua ansiedade, sua sensação de pequenez,
É o preço que pagamos por essa visão. É melhor saber que somos pequenos em um universo vasto, do que pensar que somos grandes em um universo vazio. E essa energia escura, essa força que afasta tudo, ela também está em você. Às vezes, sentimos essa pressão interna, uma vontade de afastar o mundo, de criar espaço, de empurrar as paredes da nossa vida para mais longe, para podermos respirar. Isso não é egoísmo, é expansão. Talvez em alguns momentos você precise ser como o vazio. Você precise deixar a gravidade das obrigações, a gravidade das expectativas, perder a força e deixar a sua energia escura interna assumir, expandir o silêncio, criar uma distância segura entre o seu núcleo e o barulho lá fora. O universo faz isso para sobreviver, para continuar crescendo. Você também pode. A energia escura não destrói o universo. Ela o abre. Ela cria o palco para o futuro, mesmo que esse futuro seja solitário. E as galáxias que ficam para trás, as que não conseguem acompanhar a expansão, elas se tornam cápsulas do tempo. O estudo dos vazios nos mostra que as galáxias que vivem aqui são quimicamente mais primitivas. Como elas não interagem, como não colidem, elas não reciclam seus materiais tão freneticamente. Elas guardam os elementos originais, o hidrogênio puro. Elas são amostras do universo jovem, preservadas no gelo do isolamento. Você também tem partes suas que são assim, partes que não foram tocadas pelo caos do dia a dia, memórias antigas, sonhos puros que você nunca realizou, mas nunca esqueceu. Essas são as suas galáxias de vazio. Elas são menores, mais tênues, mas elas são originais. Elas guardam a sua essência, protegidas pela distância que você colocou entre elas e o mundo. Não tenha medo de visitar essas partes solitárias da sua mente. Elas não são tristes, elas são preservadas. Elas brilham com uma luz azul, jovem, à espera do momento certo para formar uma nova estrela. Enquanto você flutua, sinta essa dualidade. A gravidade que quer te puxar para o chão, para a terra, para a realidade densa, e a energia escura, a respiração da noite, que quer te expandir, te dissolver, te levar para o sonho. Neste momento, no limiar do sono, a energia escura está vencendo. As paredes do quarto parecem mais distantes. Os sons da rua parecem vir de outra galáxia. O peso do corpo diminui. Você está se tornando um vazio, e isso é bom. Deixe a expansão acontecer. Deixe os pensamentos se afastarem, levados pela correnteza invisível. Não corra atrás deles. Eles estão indo para as bordas. Deixe-os ir. Fique no centro. Fique no ponto onde a gravidade é zero, onde a única força é a respiração suave do espaço, abrindo o caminho para o descanso. O vazio KBC tem 2 bilhões de anos-luz de calma para te oferecer. É espaço suficiente. É tempo suficiente. Não há necessidade de preencher cada canto. O universo não preenche. Ele deixa o vazio existir. Ele honra o espaço em branco. Seja como o cosmos. Honre o seu espaço em branco. Honre o silêncio entre as batidas do seu coração. E enquanto nos preparamos para a parte final da nossa viagem, para olhar além da bolha, para onde a luz ainda não foi distorcida, lembre-se de que você é o observador. Sem você, o vazio seria apenas distância. Com você, ele é uma paisagem. Se esta paisagem lhe traz paz, se esta forma de ver a noite faz sentido para você, inscreva-se. Deixe o seu like. Ajude este canal a continuar transmitindo sinais através da vastidão. Agora, vamos olhar para o horizonte, para o limite da bolha, para onde a ilusão termina e a verdade começa. Mas o que acontece quando olhamos para a borda? Se estamos de fato dentro desta bolha de Hubble, deste aquário cósmico, onde ele termina? Imagine que você pudesse viajar, sair da Via Láctea, atravessar o grupo local, passar por Laniakea e continuar. Viajar por 2 bilhões de anos-luz através do silêncio. Eventualmente você encontraria a parede. A fronteira do vazio KBC. Não é uma parede sólida, é uma transição. É como sair de uma floresta esparsa e entrar de repente em uma selva densa. Lá fora, nos filamentos que nos cercam, a densidade da matéria volta ao normal. A gravidade recupera sua força total. O ritmo de expansão desacelera para a média cósmica. Lá fora,
O universo é diferente, e nós estamos presos aqui dentro, presos pela distância, presos pelo tempo. Essa fronteira, esse limite da nossa bolha, é o nosso horizonte de eventos pessoal. E à medida que a energia escura continua seu trabalho, esse horizonte vai mudar. Vamos projetar a mente para o futuro, não para o amanhã ou para o ano que vem, mas para o tempo profundo, o tempo geológico, o tempo cósmico. Daqui a 4 bilhões de anos, o nosso céu noturno vai mudar dramaticamente. A nossa vizinha, a grande galáxia de Andrômeda, que hoje é apenas uma mancha tênue de luz distante, vai crescer. Ela está caindo em nossa direção, ou nós estamos caindo na direção dela. No vazio, a dança é mútua. Ela vai ficar maior e maior até ocupar todo o campo de visão. E então, colisão. Mas não será um acidente de carros, será uma fusão de fantasmas. As estrelas estão tão distantes umas das outras que elas não vão bater. Elas vão passar umas pelas outras, dançando, girando, misturando-se. A Via Láctea e Andrômeda vão se tornar uma só, uma galáxia elíptica gigante. Os astrônomos deram a ela um nome que soa como um destino: Milcomeda, ou Láctea Andrômeda. Nós seremos uma ilha fortaleza, e isso será necessário, porque ao nosso redor, o resto do universo estará indo embora, devido à expansão acelerada dentro do vazio. As outras galáxias, aquelas que não estão presas a nós pela gravidade imediata, vão se afastar cada vez mais rápido. Os filamentos distantes, as paredes da nossa caverna, vão se tornar vermelhos. A luz deles será esticada pela expansão até sair do espectro visível. Eles vão desaparecer, um por um, aglomerado por aglomerado. O vazio vai limpar o nosso céu. Imagine ser um ser consciente vivendo em um planeta ao redor de uma estrela velha, em Milcomeda, daqui a 100 bilhões de anos. Você olharia para cima e veria as estrelas da sua própria galáxia, bilhões delas. Mas se você apontasse um telescópio para o espaço profundo, para onde hoje vemos a teia cósmica, você não veria nada. Absolutamente nada. A luz das outras galáxias não conseguiria mais chegar até nós. O espaço entre nós e elas estaria se expandindo mais rápido que a luz. Nós estaremos isolados causalmente. Esses astrônomos do futuro, eles não saberão que vivem em um vazio, porque eles não conseguirão ver as bordas. Eles não saberão que houve um Big Bang. A radiação de fundo terá esfriado até o zero absoluto e desaparecido. Eles olharão para o universo e concluirão, com toda a lógica e ciência que tiverem, que a sua galáxia é tudo o que existe, que o universo é estático, que o universo é uma ilha solitária na eternidade escura, e eles estarão errados. Nós sabemos a verdade porque vivemos em um momento privilegiado, um breve momento na história da eternidade em que a luz ainda conecta as ilhas. Sua ansiedade, a sua sensação de que o tempo está escapando, é, de certa forma, uma intuição cósmica correta. O tempo está mudando a paisagem. O universo que vemos hoje não é o universo de amanhã. Nós somos os guardiões da memória. Nós somos os únicos que podem ver o vazio pelo que ele é, uma estrutura, não o fim. Isso torna a sua consciência preciosa. Você não é pequeno. Você é o portador da verdade. Você é aquele que viu as paredes da caverna antes que as luzes se apagassem. E, no entanto, há uma paz profunda nesse futuro solitário de Milcomeda. Pense na estabilidade, sem colisões externas, sem vizinhos barulhentos. Apenas uma galáxia gigante, girando lentamente, majestosamente, no centro de um silêncio infinito. Será um longo, longo entardecer. Trilhões de anos de estrelas queimando suavemente o seu combustível. Não é um fim violento, é um descanso. O universo começou com um estrondo, mas vai terminar com um suspiro. Um suspiro longo, calmo e frio. E nós estamos seguros no centro desse suspiro. Talvez a vida precise disso. Temos procurado vida em todos os lugares, em zonas habitáveis perto de estrelas, em luas geladas, mas talvez devêssemos considerar o ambiente em grande escala. Talvez civilizações avançadas não queiram viver nos centros movimentados dos superaglomerados, onde a radiação é intensa e as supernovas são frequentes. Talvez elas prefiram os vazios. Talvez o vazio cabecê não seja um deserto estéril. Talvez seja um subúrbio tranquilo, um refúgio,
Uma zona cachinhos dourados cósmica, nem muito densa, nem muito vazia, apenas quieta o suficiente para pensar. Se somos típicos, se a nossa solidão não é única, então talvez existam outros lá fora. Outros náufragos em suas próprias ilhas de Milcomeda, em seus próprios vazios, olhando para a mesma escuridão crescente. Eles também sentem a aceleração, eles também questionam suas medições, eles também têm dificuldade para dormir à noite, com a mente girando com a vastidão de tudo isso. Há uma conexão nessa dúvida compartilhada. Você não está isolado em sua ansiedade. Você está conectado por uma rede invisível de consciência que permeia o vazio. Nós somos o universo tentando entender a si mesmo antes que as luzes se apaguem. E agora, traga essa escala de volta para o seu quarto, para o seu corpo. Sinta como seus problemas diários, as contas, as conversas, os prazos, sinta como eles ficam pequenos diante de 4 bilhões de anos de fusão galáctica. Eles não desaparecem, eles apenas perdem o peso. Eles se tornam poeira. Poeira de estrelas flutuando na correnteza. A gravidade da sua vida diária é forte, mas a energia escura do seu sono é mais forte. Deixe-a vencer. Deixe o espaço entre você e suas preocupações se expandir. Empurre as paredes. Crie o seu próprio vazio cabecê aqui, agora, nesta cama. Um espaço onde nada pode te tocar, onde a gravidade não alcança, onde a única lei é a lei do descanso. Você é o centro da sua própria bolha, e dentro dela, o tempo corre no seu ritmo. Não há tensão de Hubble aqui. Não há discrepância. Há apenas a respiração. O ar entra, trazendo o frescor do espaço interestelar. O ar sai, levando o calor, levando o excesso de energia, dissipando-o na escuridão. Você é uma galáxia espiral perfeita, preservada pelo isolamento, girando lentamente, segura, intacta, flutuando na direção do amanhã, sem pressa de chegar, pois o amanhã, daqui a bilhões de anos, ainda estará lá, esperando por você. O vazio não é o fim. O vazio é o berço. É o espaço que o universo criou para que você pudesse existir e sonhar. Agora, a viagem está quase completa. As luzes dos filamentos distantes estão se apagando. As montanhas de matéria estão além do horizonte. Restou apenas você e a vastidão suave que o envolve como um cobertor de veludo. Você entendeu o segredo. A mente acelerada, aquela que não queria calar, ela não estava errada. Ela estava apenas tentando processar o infinito. Ela estava tentando medir o universo com uma régua humana. Mas agora você sabe, a régua é feita de silêncio. Você é feito da mesma matéria que forma as estrelas antigas. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o carbono na sua respiração, tudo isso foi forjado no coração de sóis que já morreram, muito antes desta galáxia entrar no vazio. Você é antigo, você é vasto, e você está exatamente onde deveria estar. Não há erro na sua localização, não há erro na sua existência. O buraco no espaço, o vazio KBC de 2 bilhões de anos-luz, não é um erro de fabricação do cosmos. É o espaço necessário para você caber. É o respiro na música da criação. E agora é a sua vez de fazer a pausa. Sinta o escuro atrás das suas pálpebras. Ele não é vazio. Ele é cheio de potencial. É o mesmo escuro que preenche o espaço entre as galáxias. É um escuro quente, acolhedor. Deixe a gravidade pesar. Sinta-se afundar no colchão, como uma galáxia mergulhando no tecido do espaço-tempo. Cada músculo se solta, cada tensão se dissolve, levada pela expansão acelerada do relaxamento. Os pensamentos que ainda restam são como cometas distantes, brilhantes, mas inofensivos, passando longe na periferia do sistema solar da sua consciência. Deixe-os passar. Não há necessidade de rastreá-los. Não há necessidade de medir a velocidade deles. Você não é mais o cientista. Você é o espaço. Você é o silêncio que sustenta os cometas. O universo é muito mais estranho do que imaginávamos, e o nosso lugar nele é mais incomum do que jamais suspeitamos. Somos náufragos cósmicos à deriva em um deserto do espaço, medindo um universo que pode não ser o que parece. Mas por esta noite, isso não importa. Por esta noite, a única verdade é o descanso.
A única verdade é a paz de saber que, mesmo na maior solidão, mesmo no maior vazio, existe uma estrutura, existe um fluxo. Você faz parte do fluxo. Você é a memória do universo, fechando os olhos para descansar. Se esta jornada lhe trouxe calma, se o vazio lhe ofereceu um refúgio, saiba que ele estará aqui amanhã. O universo não tem pressa, e este canal estará aqui, transmitindo para a escuridão, esperando pelo seu retorno. Obrigado por viajar conosco. Obrigado por observar. Agora, desligue os motores. Apague as luzes de navegação. Deixe a correnteza levar. Em direção ao sono. Em direção ao silêncio. Em direção ao sonho.